Estamos iniciando o nosso último satsang do ano, desse ano de 2020. Eu estava pensando o que é que eu poderia falar, o que é que seria importante falar como uma retrospectiva, como uma avaliação desse ano que passou, e a única palavra que me ocorre é gratidão. E pode parecer estranho, né? Um ano tão difícil e essa ser a palavra mais presente no meu coração, no meu pensamento, quando eu penso no ano de 2020. Mas é exatamente isso que eu acho e que eu sinto. Eu acho que é um ano que a gente vai lembrar, e deve pelo menos lembrar, com muita gratidão, sabe? E essa gratidão ela se traduz em várias esferas, em várias dimensões, começando pela dimensão individual, nós compreendermos o que esse ano representou em termos de oportunidade para todos nós, para refletirmos sobre a nossa existência, para refletirmos sobre a nossa vida. Que oportunidade extraordinária nós tivemos de vermos o mundo inteiro parar, literalmente, de termos as nossas rotinas completamente transformadas. Como é importante nós nos darmos conta, nós percebermos a oportunidade que representou e que continua representando esse ano para a nossa reflexão, para o nosso crescimento, para a nossa libertação. E como é triste nós imaginarmos que nós poderemos perfeitamente, a partir de 2, 3 meses, voltarmos à nossa rotina sem nos darmos conta do significado, da dimensão, da importância desse ano que está ficando para trás e de como ele teve e continua tendo ainda o potencial de imensa transformação em nossas vidas. De certa maneira, pensando um pouco sobre esse ano, ele foi um pouco como uma oficina prolongada, percebem? Um ano em que nós saímos da nossa rotina, em que tudo se transformou, tudo mudou, a nossa perspectiva da realidade se modificou e nos deu uma oportunidade de repensarmos os nossos valores, a nossa hierarquia de valores, o que é que realmente importa na vida da gente, sabe? Então, a gratidão na esfera individual é para que nós sejamos gratos pela oportunidade que tivemos de crescimento, de libertação, de aprendizado, do que significou essa pandemia. E para a gente compreender o seu significado verdadeiro, a gente tem que transcender a dualidade, tem que transcender a nossa visão egocêntrica da nossa existência, na qual o nosso entendimento da existência está sempre centrado, né? A gente costuma pensar, nossa, esse ano foi péssimo para mim. Eu tive muitas dificuldades de grana, muitas dificuldades de relacionamento com as outras pessoas. Foi um ano de muita solidão, porque a gente pensa muito de forma individualizada e de forma egocêntrica, né? A gente pensa naquilo que o ano trouxe de transformação, sem nos darmos conta da oportunidade que essa transformação representa no nosso entendimento do que nós estamos fazendo aqui, sabe? Nós poderíamos não estar aqui como mais de 180 mil brasileiros, somente no Brasil, né? Milhões de seres humanos não estarão, não verão chegar o ano de 2021, poderíamos perfeitamente ser. Todos nós que aqui estamos, nós poderíamos perfeitamente não vermos o ano de 2021 chegar. Essa pandemia poderia ter sido muito pior do que foi. Há outros vírus do tipo do coronavírus, por exemplo, como o MERS, que se chama, que é um vírus do Oriente Médio, que é semelhante ao coronavírus, que tem uma taxa de mortalidade, de letalidade de 1/3, de 33%. Significa que de cada 10 pessoas que pegam esse vírus, 3 morrem.
ou seja, é uma taxa infinitamente maior do que a taxa de 5%, 6 vezes maior do que a taxa de 5%. O ébola, por exemplo, que tem uma taxa de letalidade de quase 50%, ou seja, nós poderíamos perfeitamente estarmos, nesse momento, vendo metade da humanidade desaparecer. E o que é que isso significa? Percebe? Se a gente parar de pensar o que é que isso significa para o meu dia a dia, para o meu cotidiano, para o meu trabalho, para o meu emprego, para a minha vidinha pessoal, a gente vai perder a oportunidade de alcançar a compreensão dessa pandemia no significado infinitamente mais amplo, que é o que é que significa a minha existência, o que é que eu estou fazendo aqui. Eu pude atravessar esse momento e ainda hoje está aqui, pode ser que eu não chegue mais no ano que vem. Mas esse cotidiano da pandemia, essa iminência de poder ficar doente e morrer, cuja reflexão a pandemia nos obriga, é uma reflexão que deveria nos acompanhar sempre, que nos traz, mais uma vez, a lembrança de que somos todos doentes terminais, embora nós não nos demos conta disso. E a pandemia nos trouxe a oportunidade de vermos, de enxergarmos isso. Nós pudemos escolher ficarmos, permanecermos cegos para essa realidade, para esse chamado que a pandemia representa. Mas podemos, ao contrário, escolhermos ver o seu real significado e a oportunidade que ela nos traz para nós nos libertarmos dos nossos apegos e da nossa visão limitada, presa à dualidade e à ilusão da nossa individualidade e à visão do nosso ego. Então, se nós percebermos a pandemia como uma oportunidade extraordinária de reencontrarmos nós mesmos, nós vamos atravessar esse ano com profunda gratidão. Nós estaremos nos sentindo, nesse momento, profundamente gratos. Gratos por estarmos vivos e gratos por percebermos a dimensão e o significado de estarmos vivos. Percebem? Isso numa dimensão individual. Se nós raciocinarmos numa dimensão de espécie ou numa dimensão de planeta, nós vamos compreender que essa pandemia foi e é também uma oportunidade extraordinária para a nossa espécie perceber que esse vírus não é mais do que uma resposta do sistema imunológico do planeta Terra se defendendo de uma espécie que cresceu de forma absurdamente exagerada, que está colocando em risco toda a vida do planeta Terra. As epidemias, de uma maneira geral, são exatamente isso. Os micro-organismos são o sistema imunológico da Terra. Quando qualquer espécie no planeta cresce de forma demasiada, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha profissão de engenharia de pesca, até porque hoje é o dia do engenheiro de pesca. Quando nós começamos a fazer cultivo de camarão, por exemplo, e começamos a colocar uma quantidade muito grande de camarão num viveiro, o que costuma acontecer são surtos epidêmicos, novos vírus surgem e dizimam aquelas criações, que causam uma grande, um grande declínio do cultivo. Isso aconteceu com o vírus da mancha branca, por exemplo, no cultivo de camarão, em todo o mundo, na verdade, e no Brasil o cultivo de camarão sofreu uma crise gravíssima por conta do vírus da mancha branca. Aconteceu uma virose que dizimou os salmões no Chile pela mesma razão. Uma quantidade muito grande de peixes reunidos em um mesmo local, que termina propiciando o surgimento de um vírus. Por quê? Porque aquele ecossistema está fora de equilíbrio, está fortemente desequilibrado pelo predomínio exagerado de uma determinada espécie. Então, quando a gente olha para a humanidade e percebe o surgimento dessa pandemia, nós também somos gratos pela mensagem, pela fala, porque é isso que essa pandemia significa, sabe? Essa pandemia é a forma, é a voz do planeta Terra tentando nos avisar, tentando alertar a humanidade para o crescimento exagerado e desordenado da nossa espécie,
que está implicando todo um conjunto, toda uma série de desequilíbrios no ecossistema do planeta Terra, do qual nós somos parte, que somos nós, que é quem nós verdadeiramente somos. Nós brotamos da Terra, nós somos o planeta Terra. Então, devemos, portanto, sermos gratos também, se soubermos escutar a voz do planeta Terra, nos falando através da linguagem que lhe é possível, que é a linguagem de um vírus, que nós precisamos transformar, mudar o nosso comportamento pela nossa própria sobrevivência. Precisamos reverter esse rumo alucinado, desordenado, de crescimento em que nos encontramos como espécie, que conduzirá não o planeta à sua destruição, mas certamente a nossa espécie, porque a vida no planeta continuará evoluindo de diferentes formas, de diferentes maneiras. Então, de certa forma, foi um chamado do planeta Terra para o nosso despertar. Será que nós vamos escutar o chamado? Será que nós estamos prestando atenção ou esse grito da Terra vai mais uma vez cair em ouvidos moucos e daqui a 3, 4 meses nós vamos todos nos vacinarmos e continuaremos mergulhados na ignorância, na incapacidade de escutar o que o planeta Terra tenta nos dizer com essa pandemia, o que nós tentamos dizer a nós mesmos, já que somos parte desse planeta. Então, sob a perspectiva individual, sob a perspectiva de espécie, sob a perspectiva do planeta, o único sentimento, a única palavra que consegue me ocorrer é gratidão. Gratidão à Terra por ter tentado nos dar esse alerta, esse chamado à consciência. Se nós vamos escutar ou não, obviamente, é uma outra história. Mas as palavras foram pronunciadas, o alerta foi dado. E cabe a nós, como espécie, escutarmos esse alerta e modificarmos o nosso comportamento. Transformarmos a nossa atitude em relação às nossas próprias existências e em relação à existência da espécie humana no planeta Terra. Então, além da gratidão, do sentimento de gratidão, fica também a aspiração, o desejo sincero de que a humanidade e que cada um de nós não desperdicemos a oportunidade que essa pandemia nos trouxe como indivíduo, como espécie, como planeta, para repensarmos quem somos e, a partir dessa ressignificação de quem somos, através da libertação, mais uma vez, da ilusão da individualidade, da ilusão do nosso ego, nós possamos começarmos todos a reconstruirmos essa compreensão da nossa existência, restabelecendo a nossa conexão com nós mesmos e, através dela, a nossa conexão com todos os seres da Terra, inclusive com esse vírus que não é mais do que um mensageiro, do que um porta-voz de um planeta em agonia, em razão de uma espécie que cresceu de forma desordenada, colocando em risco a vida de tantos outros seres no planeta Terra. Então, eram essas as reflexões que eu gostaria de dividir, de compartilhar com vocês.